Olá, bem-vindos ao módulo de rastreio de contactos do curso de Vigilância Epidemiológica de Covid-19. Neste módulo pretende-se abordar como se faz um rastreio de contactos desde o contexto mais teórico, o enquadramento da norma 015, até ao contacto com o contacto de um caso confirmado de Covid-19. Relativamente ao enquadramento da norma 015/2020, entende-se como um contacto com um caso confirmado de Covid-19 a pessoa que esteve exposta a um caso de Covid-19 ou a material biológico infectado com SARS-CoV-2 dentro do período de transmissibilidade. O período de transmissibilidade estende-se então desde das 48 horas antes da data de início de sintomas do caso de Covid-19, se este for sintomático, ou se este for assintomático, portanto sem sintomas, desde as 48 horas antes da data de colheita do produto biológico teste laboratorial do caso de Covid-19, até ao dia em que é estabelecida a data de alta clínica ou fim de isolamento. Os contactos do caso confirmado de Covid-19 são classificados de acordo com o seu nível de exposição em exposições de alto risco ou exposições de baixo risco. Relativamente à exposição de alto risco, é necessário então fazer uma determinação de isolamento profilático, também chamada de quarentena, no domicílio ou noutro local definido pela autoridade de saúde, sendo também necessário fazer a sua vigilância ativa durante 14 dias, sendo esta vigilância ativa, estes 14 dias, determinados desde a data da última exposição ao caso confirmado de Covid-19. Relativamente à exposição de baixo risco, é necessário fazer uma vigilância passiva, portanto uma automonitorização de sinais e sintomas por parte deste contacto durante 14 dias também desde a data da última exposição ao caso confirmado de Covid-19 e recomendar contenção social, portanto para que este contacto, esta pessoa, não frequente casamentos, eventos sociais, portanto reduza os seus contactos na comunidade. No que diz respeito à exposição de alto risco a caso confirmado de Covid-19, são então as pessoas que tiveram contacto frente a frente com o caso de Covid-19 a uma distância de menos de 2 metros e mais de 15 minutos, ou que tiveram contacto físico direto com o caso confirmado de Covid-19, ou que tiveram contacto desprotegido com secreções contaminadas de um caso de Covid-19. Entende-se também como uma exposição de alto risco a pessoa que esteve em contacto em ambiente fechado com o caso de Covid-19, seja com habitantes, salas de aula, salas de reuniões, salas de espera, durante 15 minutos ou mais. Ou ainda uma pessoa que realizou uma viagem com o caso de Covid-19 num meio de transporte, veículo próprio, um transporte público, que não tenha uma boa ventilação, não efetue paragens frequentes com abertura de portas e não tenha uma redução da lotação máxima. No que diz respeito à exposição de baixo risco a caso confirmado de Covid-19, entende-se então como sendo um contacto frente a frente com o caso de Covid-19 a uma distância de menos de 2 metros, mas durante menos de 15 minutos, ou um contacto em ambiente fechado com o caso de Covid-19 durante menos de 15 minutos, ou contacto protegido durante 15 minutos ou mais. Entende-se também como uma exposição de baixo risco um contacto esporádico, seja em circulação, em movimento com o caso de Covid-19, uma exposição associada a cuidados de saúde sem prestação direta de cuidados a casos de Covid-19 sem utilização de equipamentos de proteção individual, ou ainda uma exposição associada a cuidados de saúde, mas com uma prestação direta, com utilização protegida, isto é, uma utilização de equipamentos de proteção individual adequados à atividade assistencial respectiva, de acordo com a norma 007 ou orientação 019 de 2020. Relativamente a contactos noutros contextos, portanto, se o caso de Covid-19 identificado tiver estado a bordo de uma aeronave ou de um navio dentro do período de transmissibilidade, deve ser dado conhecimento à autoridade de saúde do aeroporto ou aeródromo onde a aeronave aterrou ou do porto marítimo onde o navio atracou. Por outro lado, se durante o rastreio de contactos forem identificados cidadãos portugueses ou de outras nacionalidades que não se encontram em Portugal, a autoridade de saúde regional respectiva deve informar o Centro de Emergências em Saúde Pública da Direção-Geral da Saúde. Durante o rastreio de contactos podem também ser identificados contactos já sintomáticos, portanto, a partir desse momento são considerados casos suspeitos e, nesse sentido, devem ser avaliados por via telefónica, não é? E encaminhados de acordo com a gravidade do quadro clínico e os procedimentos definidos na norma 004/2020. Passando agora ao contacto propriamente dito com o contacto do caso confirmado.
Portanto, nós devemos apresentar-nos como profissionais de saúde ao utente, com partilha do nosso nome, cargo e instituição, explicitar a razão do nosso contacto, por exemplo, dizendo que aquela pessoa foi um contacto de caso confirmado de Covid-19 e que estamos a contactá-lo nesse sentido, confirmar os seus dados pessoais, número do utente, contacto telefónico, nome completo e e-mail, e confirmar a seguinte informação que teremos obtido do caso confirmado. Portanto, data de última exposição, fundamental para determinar o período de quarentena, se esteve mais vezes com essa pessoa durante o período de transmissibilidade, precisamente para determinarmos a data de última exposição, questionar o local e o contexto em que ocorreu o contacto e detalhar o tipo de contacto, se foi físico, se houve distância, se houve utilização de equipamentos de proteção individual, se houve troca de objetos e quanto tempo é que foi este contacto, para que possamos fazer então a estratificação de risco de exposição em alto risco ou em baixo risco. Não esquecer de questionar o contacto se tem sintomas, uma vez que se tiver, como foi dito há pouco, passará a ser um caso suspeito, e aqui devemos questionar um sintoma um a um, bem como, se estiverem presentes, questionar a sua data de início. Devemos então estar a questionar se o contacto teve tosse de novo ou agravamento do padrão habitual, se teve febre, dificuldade respiratória, dor de cabeça, dores musculares, dores articulares ou dores no peito. Devemos também questionar se teve dor de garganta, perda de olfato, perda ou alterações de paladar, se teve náuseas e vômitos, diarreia, dor abdominal ou um cansaço mais intenso que o habitual. Como disse, se a pessoa tiver sintomas, tem obviamente indicação para realizar teste para SARS-CoV-2, não é? Uma vez que passa a ser caso suspeito, e portanto deve ser informado do seu local de teste, do processo de colheita e informado que os resultados podem demorar cerca de 48 horas a 72 horas a serem comunicados. Quando o contacto dos contactos do caso confirmado, devemos então também fazer recomendações. Portanto, a pessoa, sendo um contacto de alto risco, deve automonitorizar diariamente os seus sintomas compatíveis com Covid-19, deve medir e registar a temperatura corporal 2 vezes por dia, para que depois possa também fazer o autorreporte que está disponível no Registro de Saúde Eletrónico ou no portal de Covid-19. Deve estar sempre contactável, uma vez que poderá ser contactado pelas equipas de saúde, deve obviamente implementar rigorosamente as medidas de higiene das mãos e de etiqueta respiratória e deve cumprir o seu isolamento profilático, confinamento obrigatório também conhecido, no domicílio ou noutro local designado para o efeito. Deve contactar a autoridade de saúde responsável pela vigilância ativa ou o SNS 24 se no decurso da sua vigilância surgirem sintomas compatíveis com Covid-19. Finalmente, quando o contacto com o contacto de caso confirmado, devemos sempre questionar se a pessoa tem dúvidas e esclarecê-las, fazer o reforço das recomendações gerais em termos de quarentena, informar que poderemos ter de o contactar mais vezes e agradecer, obviamente, a atenção e a colaboração da pessoa, terminando a chamada. Obrigada a todos e bom trabalho.